Começamos mais um Pernambucast, mas antes de mais nada, eu convidar você a seguir a nossa página, né, no YouTube, curtir, ativar o sininho para receber as notificações e poder acompanhar todas as atualizações do nosso podcast, que a gente tem recebido aqui diversas pessoas aqui do mundo político, jurídico, social como um todo. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Edmar? Sejam bem-vindos todos vocês. Também convidar as pessoas para se inscreverem no canal, Edmar. Importante para que mais gente acompanhe o nosso trabalho. E hoje a gente está recebendo aqui, Edmar, Dr. Emílio Duarte de Souza Filho, advogado eleitoralista. Seja bem-vindo, doutor Emílio. Obrigado a todos. Prazer, Edmar, estar aqui, Gustavo. E eu que acompanhei os sonhos dos amigos e começar aí a esse projeto e acompanhar a gestação dele, e com certeza será um sucesso e um dos ambientes também de consulta para os formadores de opinião sobre política, economia, sociologia, variedades, cotidiano, enfim, com certeza mais um instrumento à disposição da nossa sociedade. Doutor Emílio, a gente teve recentemente a avaliação, né, o Congresso Nacional avaliou a questão do voto impresso, o chamado voto auditável, a PEC do voto impresso. Ela foi, se não derrotada, mas não foi aprovada, né? Ela precisava de 308 votos e teve 229 favoráveis. Então, com isso, não avançou para o Senado Federal. A PEC do voto impresso, você acha que seria um avanço, um retrocesso? Qual seria a sua opinião sobre essa matéria que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados? Edmar, o assunto é bastante interessante. Gustavo, todos que nos seguem, nos acompanham aqui nesse Pernambucast. Quero dizer que eu não tenho problema nenhum em conviver aí com aquela questão do voto auditável, se assim a Câmara o quisesse, tivesse sido aprovado os 308 votos mínimos necessários. O grande problema, a crítica que eu faço ao governo construtiva, é no tocante à passagem, à comunicação feita para a sociedade sobre este tema, sobre essa matéria. Acho que foi feita de forma atabalhoada, no meu sentir, com todo respeito. Então, a sociedade entendeu de forma errada e eu acho que até que alguns meios de comunicação, propositadamente, passaram também de forma errada a realidade, né, do que era a proposta. Muita gente pensa, inclusive pessoas de um certo nível intelectual achavam que era voltar ao papel. Vários memes foram criados aí, vamos voltar à máquina de datilografia, etc. Não era nada disso. Agora, quero dizer também que eu tive a oportunidade de participar de um processo numa cidade pequena aqui na Mata Sul, né, mas foi uma experiência única na minha carreira, de 10 anos de fazer a eleição como advogado e 31, né, 31 anos na vida pública. A gente nunca tinha feito uma experiência como essa, que eu posso garantir e testificar e dizer, né, da confiabilidade do sistema atual que nós temos de votação, que vai permanecer o mesmo por conta da não alteração, né? A aprovação não foi, a votação não foi suficiente para aprovar a alteração, que foi na cidade de Catende, aqui na Mata Sul, vizinha cidade de Palmares. Nós tivemos o trabalho de assessoria jurídica desde a pré-campanha, montamos a campanha e ali nós fizemos um trabalho de treinar fiscais e colocar em 100% das urnas fiscais da nossa coligação. A nossa coligação, o candidato tinha uma disposição financeira para isso, tinha uma estrutura grande, funcionários de informática por conta do seu escritório, que é um grande escritório de advocacia de atuação previdencialista na região. E nós fizemos um treinamento, né, para você que está nos acompanhando. Eu sei que Gustavo, você e Edmar sabem disso, mas no dia da eleição, toda urna, todo presidente é obrigado a emitir a Zeresma, que é um boletim mostrando que está zerada, daí o nome Zeresma. Naquela urna não contém voto para nenhum candidato. E ao final da votação, às 17 horas, impresso o famoso BU, né, que é o boletim da urna, que é disponibilizado para os fiscais de partido que se fizerem presente e afixado lá na parede dos locais, dos prédios de votação. O que ocorre? Eu nunca vi ninguém se interessar em cobrir
100% das urnas. Primeiro que isso é dispendioso, né? O candidato prefere aportar recursos em outras áreas de campanha. Tem toda a logística, manter um fiscal, alimentação, etc. E lá fizemos, né? 100% das urnas na cidade de Catende tinha um fiscal nosso, da nossa coligação. Algumas urnas mais famosas, aquelas mais o maior número de eleitores inscritos, mais tradicionais, tinham também de outras coligações. Tem mais 2 outras coligações disputando a eleição conosco. Mas 100% das urnas, a única coligação que fez presente foi a nossa. Então, fizemos um contrato de trabalho com os fiscais, dos quais, para que ele recebesse ao final a sua remuneração, ele tinha que mandar a foto do BU de urna, não apenas os números. Eu queria a foto do boletim de urna que ele trabalhou, que ele atuou. E eu recepcionei, centralizei todos esses BU de urna e mandei para a nossa informática. Mandei na nossa informática para que os dados fossem tabulados. Todos acompanharam o que aconteceu no sistema de apuração no domingo da eleição do ano passado, que é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, Gustavo, Edmar e caros ouvintes, avocou para si, né, a contabilização e a divulgação dos resultados, né, dos parciais e resultado final da eleição dos mais de 5.500 municípios. Não foi falta de aviso. Nós, como advogados militantes e outras entidades, foram ao TSE falando da possibilidade grande de se tumultuar o sistema, congestionar os servidores, uma vez que mais de 5.000 municípios iriam estar mandando informação de apuração dos votos. Não deu uma coisa diferente disso. A gente sabe que foi quase 3 horas, travou o servidor do TSE e foi objeto de algumas fake news, etc., né? Mas 3 horas parado sem apurar. E voltando ao caso da nossa experiência em Catende, nós, 1 hora e pouca depois, né, montado todos os boletins de urna em todas as urnas, passamos para a informática tabulou os dados, olhou, né, ainda tivemos um compliance interno para validar os votos, ok. Às 19 horas mais ou menos a gente já tinha o resultado que tínhamos perdido a eleição. Perdemos a eleição lá por 2% dos votos. E ao final, lá para as 10, 11 horas da noite, não me recordo, quando voltou a apuração, já voltou com quase 100%. Na outro boletim, inclusive, tinha encerrado a apuração no TSE, a apuração oficial. E o resultado foi qual? Perdemos por 2% do voto. Não podia ser diferente. Então, ou seja, se tivesse alguma probabilidade de alguém fraudar a urna, etc., alguma coisa, teria sido a gente, né, a nossa coligação, né, para o nosso lado, não para a gente perder, porque, repito, apenas nosso time lá do nosso coligação, nosso time de campanha, é que ocupou 100% dos locais de votação. Então, 100% era ocupado por nós. Foi a única coligação que tínhamos isso. E fizemos uma apuração paralela e 1 hora após o término da eleição, o nosso candidato reconheceu a derrota e ao final da noite, oficialmente foi declarado derrotado a candidata ex-adversa, a atual prefeita, que ganhou a eleição. Então, ou seja, eu sou a prova viva, inclusive, dessa experiência, que eu nem imaginava que 1 ano depois estaremos discutindo a fragilidade ou não do sistema eleitoral atual. Então, ou seja, para arrematar essa questão, não tem um perigo, não tinha problema nenhum. Eu não acho que era um perigo à nossa democracia, não era uma afronta ao nosso sistema eleitoral se passasse o voto auditável, impresso. Não tem problema nenhum. Se a gente votar e verificar se aquele que votou é que está na urna e depois depositava na urna, não tem nada a ver com voto manual de cédula, nada a ver com isso. Mas também me sinto bastante à vontade, seguro, e repasso isso para os meus clientes, da tranquilidade sobre a segurança do nosso sistema eleitoral de apuração. Doutor Emílio, em relação a essa aprovação agora primeiro, eu acho que em primeira discussão ainda, dessa PEC da volta das coligações ou do distritão, se é um retrocesso ou não, se você acha mais importante ou se você acha o ideal o que foi feito agora o sistema que foi feito agora nas eleições de 2018. O que é que você acha disso tudo? Na verdade, foi aprovado já na Câmara, encaminhado para o Senado, né? Algumas sugestões de modificação do sistema para as eleições do próximo ano. Primeiro, o sistema proporcional ser eleito pelo distritão, né? Que é aquele que todos os mais votados para o cargo, por exemplo, no estado de Pernambuco temos 49 deputados estaduais.
Então, independente de quociente eleitoral, de quantas as vagas partidos, nada disso é levado em conta, apenas e tão somente os 49 mais votados da eleição. Com todo respeito, eu advogo para alguns partidos políticos aqui no nosso estado, alguns membros da bancada, né, e outros eu mantenho uma relação de cordialidade, de trocar figurinha, de experiência da vida política e sobre legislação e etc. Tenho um respeito e mantenho respeito por grande parte da bancada, o Edmar Lira sabe disso, mas aqui eu penso que a Câmara, pensando apenas, né, e tão somente em eleger os membros que lá estão, que votaram essa proposta, eu costumo dizer que isso é o assassinato aos partidos políticos, dos partidos políticos. E cada eleição se tenta modificar as regras, né, do processo eleitoral, e, enfim, tentando que cada vez mais fique menos difícil para que as pessoas se reelejam, que lá está. Eu costumo dizer que o distritão é o seguro reeleição, né, o seguro reeleição. Legislar em causa própria, né, doutor? Com certeza, né? Dizia, o Ulisses Guimarães dizia, você acha que esse congresso é ruim? Imagine, vamos esperar para o próximo, né? Então, ou seja, pessoas de destaque da sociedade, segmentos, por exemplo, LGBTQIA+, defensores da causa animal, sindicalistas, essas pessoas não vão ter mais vez, né, na sua intento de tentar cadeiras no parlamento, de que se elejam, né? Vão apenas disputar com grandes estruturas, né? Primeiro, o mandato de forma legal, quem está no mandato já tem uma vantagem comparativa em relação a quem está fora de mar, que é justamente a própria estrutura do mandato, a sua capilaridade, acesso aos meios de comunicação, verbas, inclusive, de gabinete para gastar com publicidade, né? Com marketing digital, etc. Tudo legal, tudo dentro da norma, da lei, mas por ser deputado estadual, deputado federal, tem as prerrogativas que o mandato lhe confere, que aí já é uma vantagem comparativa sobremaneira para aqueles que estão fora tentando lograr êxito nas eleições para o parlamento. Então eu acho que o distritão, pedindo vênias a todo mundo que pensa ao contrário, eu acho que não é salutar para o nosso modelo de democracia atual. E com relação à volta da coligação, eu acho que traz para o jogo aí a possibilidade de partidos ditos pequenos, né, voltar a ter representante nas casas legislativas, quer seja no Senado, nas Assembleias Legislativas e, sobretudo, na Câmara dos Deputados. Então, a volta da coligação vai trazer, e pelo menos minorar um problema que tivemos agora na eleição de 2020 com o seu proibitivo. Qual seja o excessivo número de candidatos. Para que um partido faça o quociente eleitoral, tinha que lançar candidatos. Então, ao passo que a coligação, o número de candidatos diminui. Então, a gente teve um evento que eu nunca esperava passar por isso. Estamos passando atualmente no nosso escritório. Nós temos diversos candidatos que não foram apreciados a sua prestação de conta ainda. Tivemos muitos eleitos diplomados sem que a devido julgamento da prestação de conta, que isso é um absurdo. Então, um número excessivo de candidatos, o que é que implica? O número de processos de registro de candidatura excessivo, o número de processos de prestação de conta e, consequentemente, seus recursos cabíveis, excessivo. Então, um excesso de trabalho para os servidores e magistrados, enfim, de todos que fazem a justiça eleitoral. Então, eu acho que uma das coisas que poderia aí minorar esse excesso no número de candidatos é a volta das coligações. Agora, também esse modelo de coligação, Gustavo, e para arrematar essa questão, Edmar Lira e vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Pernambucast, eu acho que esse modelo de coligação que está aí, desculpa, eu acho que a gente poderia dar uma aprimorada. Por quê? Porque a coligação, do jeito que sempre foi no Brasil, quando permitida, você fazia para a eleição e depois da eleição não tinha nada, vendo nenhum compromisso mais dos eleitos com relação à desenvoltura e desenvolvimento do mandato parlamentar. Eu acho que a ideia que poderia vir a melhorar o nosso sistema de representação proporcional seria justamente as federações. A ideia das federações partidárias, com a limitação aí de 3, 5, enfim, um número que não ficasse também um número excessivo. O que significa essas federações partidárias? Nada mais do que a permissão
3, 4, 5 partidos se juntarem, por exemplo, não só para a eleição. Após os eleitos, formariam automaticamente na posse, nas casas legislativas, o bloco já estava formado e aí eles atuariam em conjunto. Eu não consigo conceber, por exemplo, você chegar em Brasília, ver que partidos que se coligaram com os adversários, por exemplo, depois da eleição, formou-se a coligação, se elegeu, acabou, forma um bloco com partidos antagônicos àqueles que disputaram a eleição. Isso é um absurdo. Então estavam com ideias diferentes para a população e depois se misturam meio que como água e vinho no parlamento para formar seus blocos. É como se o casamento na coligação, do jeito que a gente conhece hoje, fosse um casamento com direito apenas à noite de núpcias e a federação tinha aí uma convivência mínima de pelo menos o mandato daquela legislatura que vocês e os senhores deputados, por exemplo, fizeram para ser eleito. Então, eu acho que isso poderia dinamizar um pouco mais essa questão do sistema de representação proporcional. Doutor Emílio, falando um pouco dessa questão partidária, né, a gente tem no nosso país 33 partidos vigentes, dos quais 28 estão representados na Câmara dos Deputados. Fazendo um recorte aqui em Pernambuco, a gente tem 25 deputados federais e dos 25 deputados federais, 17 partidos estavam representados na eleição de 2018 com esses deputados, ou seja, foram poucos os partidos que tiveram mais de um deputado eleito na nossa bancada. Então isso criou uma pulverização, a figura do presidente estadual do partido, cada um quer ter um partido para chamar de seu. E isso muito se dá por conta dessa questão da coligação proporcional, do próprio sistema de você não ter uma cláusula de barreira muito efetiva. A gente tem uma cláusula de barreira que já reduziu de forma razoável os partidos em 2018, mas que toda eleição os deputados ficam querendo mudar de acordo com a necessidade deles. E aí eu lhe pergunto, o que é que a gente poderia fazer para melhorar isso? Porque não dá para conceber 33 ideologias no Brasil. Você deve ter alguns partidos claramente ideológicos, por exemplo, do PSDB, do PT, do Partido Progressista. Você tem um PSB que tem uma ideologia definida, o próprio PCdoB, que é um partido, apesar de pequeno, mas claramente ideológico, que tem sua representatividade e sua história, né? Acho que tem mais de 80 anos o PCdoB, então um partido grande, um partido que tem um partido de muita representatividade, muita história, mas que eles são um caso à parte. A maioria dos partidos políticos que estão no Brasil são siglas meramente comercializáveis, vamos dizer assim. Não é querendo desrespeitar nenhum partido, mas muitos deles fazem as negociatas com vistas à eleição, que é legítimo, é do processo político, mas que é algo que dificulta um pouco a governabilidade. Qual seria o caminho para a gente reduzir o número de partidos e ainda assim chegar a manter uma representatividade partidária, política, sem, vamos dizer assim, sem inviabilizar a participação popular nos mandatos eletivos? Edmar e Gustavo, e a todos que nos acompanham aqui, por mais forçoso que seja esse argumento que eu vou colocar para você, todo mundo que fala nesse assunto, eu digo o seguinte: não é fácil fazer partido no Brasil, formar partido. Nós tivemos exemplo lá da eleição, agora há pouco aniversariava, se estivesse vivo, o ex-governador Eduardo, né? A Marina tentou fazer o Rede lá para disputar aquela eleição, não conseguiu, né, a tempo, e teve que se compor com o PSB. O próprio presidente Bolsonaro, no exercício da presidência da República, o cargo mais importante do Executivo Nacional, não teve dificuldade de formar uma aliança. Então, ou seja, não é fácil se formar partido. Ainda assim, né, tem quase 30 partidos com representação no Congresso Nacional. Há 2 dias atrás, eu assistia uma votação sobre a alteração na lei, na CLT, nas leis trabalhistas, alguma flexibilização lá, e eu esperei para chegar a hora que o presidente da sessão, que estava sendo presidida pelo amazonense Marcelo Ramos, primeiro vice-presidente,
que ele solta a palavra, tem um momento da discussão do devido processo legislativo que tem que abrir para os partidos, seus líderes, encaminha a votação, oriente as suas bancadas em que votar. Veja aí, são quase 30 partidos só na parte de orientação, não é? De como votar, e a discussão, etc. Então veja como deixa o processo legislativo mais moroso, não é antiproducente, inclusive. A produção legislativa poderia ser bem mais qualitativa, com um número menor, né? Isso você tem razão. Agora, a gente não tem como negar que tem alguns partidos históricos, como você disse mesmo, que são ideológicos, que a gente identifica que não são partidos feitos apenas para participar da eleição e negociar espaço político, que você falou bem, e não é nada de mais, de ilegal, é do jogo político democrático, negociar a participação de governo, negociar a participação no palanque, negociar apoio de tempo de TV, de televisão, de rádio, de guia, etc. Enfim, mas não há como se negar partidos como o PSB, que você sabe que tem uma visão diferente de sociedade, de tamanho de Estado, por exemplo, o PCdoB, a social-democracia. Então, eu costumo dizer, diga qual partido que você está, que eu sei mais ou menos qual as suas ideias de mundo, o que é que você pensa da economia, o que é que você pensa das relações internacionais, né, o que é que você pensa sobre a democracia. Então, ou seja, esses partidos ditos ideológicos, né, realmente têm uma função importante no nosso cenário político nacional. Outros nem tanto. Então, eu acho que com o advento, por exemplo, da coligação do jeito que era antes, ou federação, por exemplo, possibilita esses partidos ditos menores realmente lograr êxito, ou seja, ganhar mandatos nas casas legislativas, fazer deputados, né, estaduais ou federais, como se diz, que é o que para quem importa o partido. O partido existe para disputar, para entrar em campo, não para ficar apenas nos bastidores. E só no Brasil só se chega ao poder pela via partidária, é o único instrumento de chegar ao poder. Então, eu acho que, mesmo voltando à coligação ou à federação, repito, ainda controlando a cláusula de barreira e acho que consegue depurar um pouco mais ainda, porque ele vai ter que lançar candidatos para ter votos a deputados federais e senador, né? Uma das coisas que conta para fundo partidário e eleitoral é justamente o número de votos do partido para deputado federal e senador. E com relação também a ter direito a ter encaminhamento, ter liderança, ter espaços no parlamento, Congresso Nacional, encaminhar votações, por exemplo, como eu falei, um certo número de deputados a partir de 9, e assim vai aumentando o número de acordo com o tempo. Fica mais fácil realmente esses partidos atingirem. Ocorre que a forma que estava antes, né, que foi disputado em 2020, que eu acho que realmente deixa de lado, sepulta de vez o projeto político partidário dos partidos menores. Já que os partidos aí existem, né, eu acho que o TSE devia ser cada vez mais rigoroso ao confrontar as assinaturas de apoiamento quando da fundação de partido, mas os que já estão aí estão devidamente autorizados, passaram por um processo, devido processo legal administrativo no TSE, é muito difícil, então que eles tenham o direito de participar do jogo, né? Então, no fundo partidário tem uma cota mínima e o fundão, famoso fundo eleitoral, participe aqueles que tiver voto e tiver representação no parlamento, quem ganhar a eleição. Agora, só se ganha a eleição disputando. Então, eu acho que a possibilidade nessas federações ou na coligação desses partidos voltar a disputar, dá uma mesclada realmente, e eu acho que você está certíssimo com relação ao número excessivo de partidos. Há que se fazer uma depuração desses partidos e que cada vez mais, né, clamar a exigidez do nosso sistema de legislação para a formação de novos partidos, justamente com a fiscalização devida no TSE, que começou a apertar muito, sobretudo na parte de prestação de contas dos partidos nos fundos eleitorais e fundos partidários. Doutor Emílio, e eu queria lhe perguntar um tema que está virando aí, é o tema do momento aqui na política de Pernambuco, que é a questão das candidaturas fantasmas, principalmente nas candidaturas de Câmara de Vereadores, né? Acho que em Goiânia agora 5 candidatos foram cassados, não sei se eu estou bem certo, você me corrija se eu estiver errado, e por aí tem uma centena de pedidos de cassação de mandatos de vereadores. Como é que está essa situação e o que aconteceu para que houvesse essas cassações? Na verdade, isso é a famosa candidatura de uma fruta cítrica popularmente, né, chamada candidatura laranja, né, famosa na FAO de
de cotas, porque, Edmar, você sabe que a participação feminina na política é muito pouco, né? Temos muito poucas mulheres no parlamento. E a lei foi alterada, a lei das eleições, a famosa 9.504, chamada Lei das Eleições, dizendo que nas suas partidos para lançarem candidato ao parlamento, deputado federal, deputado estadual, vereadores, tem que ter no mínimo 30% de um sexo, né? Que infelizmente, mas na prática chama sexo feminino. A lei não fala nisso, mas quem sabe um dia o legislador pensou que foi o contrário. Você tem que ter mais mulher do que homem na política, que isso há quem fala que é utopia. Mas enfim, começou na eleição de 16, chegou um recurso de um determinado município no Mato Grosso, em Brasília, Tribunal Superior Eleitoral, onde foi feita a análise da chapa e viu-se que para atingir os 30% mínimos, né, que a lei obriga, um vereador lançou uma pessoa de sua família, né, não sei se filha ou cunhada, que não fez nenhuma campanha para ela. Pelo contrário, aparecia vídeos e fotos fazendo campanha para o cunhado ou irmão, não sei, para o seu parente vereador, mostrando que apenas então somente botou o nome dela por constar, não é a famosa candidatura fictícia ou fake, apenas para cumprir a norma. Então, o TSE entendeu que a chapa devia toda foi contaminada, porque a chapa só conseguiu disputar a eleição por uma fraude feita à norma, justamente dos 30% de candidatura feminina. E todos que foram eleitos naquela chapa foram beneficiados com a fraude. Então, todos foram cassados. Aí, partindo disso, né, nossa classe de advogado no Brasil é uma classe bastante diligente e lê muito a decisão e as ações que são, né, perpetradas em todo o Brasil. E não foi outra surpresa que em 2020, acho que quase que 100% dos municípios brasileiros tiveram essas ações para declarar a existência de candidaturas fictícias na fraude de cotas femininas, pedindo inclusive a cassação de toda a chapa. Então a gente já começou a ver aí juízo zonal, não é, nos municípios sendo cassado, algumas confirmadas em sede de tribunais regionais eleitorais, e já chegou ao TSE essa demanda. A única coisa que eu digo é o seguinte, quem fez a fraude, cometeu a fraude, sabe que fez. O grande desafio da justiça é provar isso nos autos, ok? Então o TSE decidiu o seguinte, não basta apenas ter a votação sido zerada, ou um voto, ou 2 votos. Ah, mas tu é casado, nem teu marido não votou, enfim. Não basta apenas a quantidade zerada ou mínima de votos. O que tem que estar nos autos, um conjunto carreado dos autos das provas, né, tem que estar corroborando para a tese de que foi candidatura fictícia. Tem que ter prova robusta nos autos para se cassar toda a chapa de vereadores. O TSE já decidiu isso. A simples votação ínfima ou zerada por si só não tem um condão de gerar a cassação da chapa, né? Há que se perquirir ao longo de toda a instrução processual as provas necessárias para que sejam cassadas. Obviamente tem muita gente que deve ter feito por aí. Graças a Deus no nosso escritório a gente tem patrocinado defesas de partidos que estão, no meu sentir, justamente sendo processados, e ao fim e ao cabo da ação processual vai se demonstrar que não houve fraude. Às vezes tem desistência, né, a famosa desistência tácita. Eu peguei um caso recentemente, não vou dizer o município, que a senhora teve 8 votos, 6 ou 8 votos, salvo o melhor juízo. E no meio da conversa ela começa a chorar, faço uma entrevista com todos os possíveis clientes, e se emociona muito falando do Covid, que ela perdeu o filho com 15 dias de campanha, ela perdeu o filho de Covid-19, um jovem de 23 anos. Disse, a senhora tem a certidão de óbito? Aqui não, mas deve ter com minha filha. Tem como ligar para ela aí? Liguei, pedi, a menina mandou o PDF da certidão e a gente olhou e configurou que realmente nesse caso não houve fraude. Apenas ela desistiu, porque como é que uma mãe, uma jovem senhora, mãe, perdeu um filho de 23 anos de Covid em outubro próximo passado e tinha cabeça de ir para a rua, de pedir voto, fazer sua campanha. Então tem caso e caso a ser analisado. O que eu digo é o seguinte, quem fez fraude e deixou rastro, os advogados pregaram os processos, colocaram nos autos, tem prova robusta, vai ser cassado sim. Toda a chapa vai cair e vai ter recontagem de voto, e provavelmente vereadores que nem entraram com o processo, estão aí esperando, nem imaginavam que podia assumir,
vai ter mudança sim nas casas legislativas. Nós temos processo em Recife, nós temos processo no Cabo, Jaboatão, praticamente toda a cidade brasileira que eu ouvi falar tem processo de cassação por supostas candidaturas fictícias. Doutor Emílio, outro tema importante, né, em relação a essa questão jurídica, sobretudo no tocante à eleição de 2020, foi a questão dos prefeitos que foram eleitos, mas pelo advento da ficha limpa ou alguma coisa que prestação de contas, abuso de poder econômico, tivemos alguns casos que alguns prefeitos estão sob júdice aqui em Pernambuco. Já temos 2 eleições marcadas aqui no estado e outras eleições que estão aguardando. Quais são esses municípios aqui em Pernambuco que estão nessa situação e qual a sua perspectiva e sua expectativa para a realização de novas eleições nesses municípios? Edmar, Gustavo, realmente você falou num tema muito importante, porque costumo dizer que a mesma velocidade que a Justiça Eleitoral tem para caçar, ela tem que ter para marcar as eleições. Né? Então, a gente, inclusive, eu atuei fortemente junto ao tribunal, o novo presidente do TRE, inclusive, e ele de pronto colocou para votação, né? E vamos ter eleição agora em outubro das 2 primeiras cidades no Agreste. A cidade de Palmeirina e a cidade de Capoeiras, que eu fui contatado justamente nessa última, a cidade de Capoeiras. A gente vai ter convenção aí, estamos já exatamente no período de convenção, mas temos até o dia 20, e assim, por estratégia política, geralmente os partidos fazem no último dia, né? Então vamos ter convenção agora em agosto e eleição, as eleições no 3 de outubro nessas 2 cidades. Mas temos ainda alguns panoramas do ponto de vista de prefeituras dos municípios de Pernambuco ainda indefinidos, né? É o caso, por exemplo, de Arco Verde. Arco Verde, o presidente da Câmara tinha assumido, né? O prefeito eleito Wellington estava com o seu mandato questionado por suposto abuso de poder político e econômico, mas monocraticamente, por uma decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, ordenou que a Justiça Eleitoral aqui em Pernambuco de imediato desse posse ao Wellington. Então o Wellington voltou, está sentado, é o prefeito eleito, está na cadeira, mas existe um recurso pendente para que a decisão do ministro Alexandre, que considerou que a eleição não teve nenhuma mácula e fez com que o Wellington voltasse para o cargo, essa decisão, como foi monocrática, ele só, um julgador só, que essa decisão vá ao pleno para ser debatida e discutido com os 7 daquela corte, 7 ministros daquela corte. Com certeza esse recurso não vai ser negado, porque a Justiça Eleitoral nesse tema nunca nega a julgar a plenária. Isso é um tema que o plenário tem a prerrogativa de discutir, se debruçar sobre a matéria. Né? Nós temos também o caso de Itamaracá, né, também está indefinido. Nós temos o caso de Joaquim Nabuco, né, onde existem vídeos, filmagens que teria o vice-prefeito eleito distribuído dinheiro, jogado dinheiro na sacada de uma casa, ao fim e ao cabo do dia da eleição, no fechamento das urnas. Nós temos também uma ação em tramitação no juiz zonal ainda de São José da Coroa Grande, que está aí questionando o mandato do prefeito reeleito. Nós temos também, Joaquim Nabuco, já falei, Arco Verde Pesqueira. Nós temos o caso emblemático do cacique, do prefeito eleito cacique Marquinhos, que está pendente, inclusive, de um recurso no Supremo, e o relator no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, disse que só ia debruçar sobre este tema no eleitoral após o ministro Nunes Marques, o mais novo ministro empossado no Supremo Tribunal Federal, se debruçar sobre a constitucionalidade ou não de um dispositivo da lei de ficha limpa que estão tentando enquadrá-lo. Então a discussão é essa. Pesqueira ainda se encontra na chefia do Poder Executivo Municipal, o presidente da Câmara de Vereadores de lá. Então, ou seja, ainda temos alguns municípios, né, com indefinição, como a gente já falou aqui, e ainda com certeza vamos ter algumas modificações no âmbito da chefia do Poder Executivo Municipal. Assim como o Gustavo perguntou com relação às câmaras, sim, vamos ter muitas câmaras espalhadas aí em todo o Pernambuco, com mudanças na sua composição e com certeza ainda no Poder Executivo. Doutor Emílio, já foi secretário estadual de Recursos Hídricos e presidente do Porto de Recife. Como é que foi essa sua experiência aí na administração pública? Na verdade, eu fui vice-presidente do Porto Recife, fui secretário de Recursos Hídricos, fui diretor do Denox aqui para o estado de Pernambuco,
Eu tive uma passagem de uma semana rápida na superintendência da Codevasf, que a sede é a nossa regional, é lá em Petrolina. Na verdade, eu fui para esses desafios indicado por um partido que era nosso cliente, virou nosso amigo, tem uma relação toda sindicada pelo Progressistas, na época o deputado Cleiton Collins estadual e o deputado federal Eduardo da Fonte. E, coincidentemente, todas foram na área de recursos hídricos, com exceção do Porto, que eu fui para vice-presidente, é que acumula a direção administrativa financeira. Sou economista de primeira graduação, né, e também advogado público. Foi uma experiência realmente que mudou o meu sentido de ver a carreira e a advocacia pública, que eu fui exatamente para o outro lado do balcão. Virei ordenador de despesa, né? Tantos ordenadores de despesa que passam pelo nosso escritório, que a gente defende, que a gente recorre para Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União. E aí a gente aprende o diferencial, que é estar no dia a dia, né? Muitas horas. Então, você é prefeito de uma cidade, você é ordenador, você é secretário do estado, você não está sabendo o que 100% do seu funcionário está fazendo na ponta da linha. E você é responsável por toda aquela estrutura. Então, eu usei um pouco do meu conhecimento jurídico também para que as medidas que a gente tomou, todas nos órgãos que passamos, fossem aquelas que me dessem maior probabilidade de sair sem se comprometer o nosso CPF, processo no Tribunal de Contas ou processo judicial. Graças a Deus, todas as nossas contas estão sendo aprovadas, né? E a gente deixou um legado com os servidores, né? Assim, eu dialogava muito com os sindicatos, talvez aqueles servidores que não gostavam muito, já estavam no final de carreira, não queriam se aposentar, mas não queriam dar o seu expediente completo, que infelizmente acontece. E talvez esse não tenha gostado muito da gente que eu chamo, cobro trabalho, dava missão, colocava metas, fazia monitoramento. Eu fazia o meu monitoramento, por exemplo, na Secretaria de Recursos Hídricos, antes de ir para o monitoramento do governador Paulo Câmara. Então a gente sempre cobrava nossas metas internas para quando chegasse lá, a cobrança, né, o governador Paulo Câmara é da escola de Eduardo Campos, né, que trouxe o monitoramento, né, estipulando a cobrança de metas de toda a gestão. Então, antes que a gente fosse cobrado, eu mesmo cobrava no âmbito, já ia com respostas. Então, a gente sempre usou a proatividade e conseguimos ajudar muitos nossos irmãos pernambucanos pelo sertão, levando obras hídricas, concluindo barragem, levando poço artesiano, enfim, dessalinisador, achando água debaixo da terra do solo pernambucano, mitigando aí os efeitos da seca para os nossos irmãos pernambucanos. Até hoje o pessoal achava que eu tinha uma vocação para disputar mandato eletivo. Não, minha parte sempre foi ajudar a gestão, sempre que o partido me indicou nessas missões, e ficar no bastidor hoje, cuidando aí dos processos dos nossos clientes. Da eleição, eu só quero participar por trás da cortina. Esse é o meu lugar no palco, atrás da cortina, sem ninguém aparecer, nem o sapato, nem a cabeça, como diz a história. Você tomava conta da Compesa, né? Recursos Hídricos. Isso, a Compesa era subordinada a gente. Era o grande trabalho da secretaria, era o maior trabalho, porque tem muitas queixas em relação à Compesa, principalmente nos municípios. Na Compesa, naquele ano, a gente fizemos algumas obras grandes. Surubim, que foi recentemente inaugurada, eu deixei quase toda encaminhada. Fizemos a Cabanga, ali, estação de tratamento de esgoto, ali no Rio Mar, onde você passava antigamente, era um odor desagradabilíssimo, hoje já não é mais. A gente investiu bastante dinheiro ali naquela obra, e eu tive a sorte de, na Compesa, que era uma empresa subordinada à nossa secretaria, ter dois brilhantes gestores, dois grandes homens públicos, no mais alto gabarito e qualificação, dois auditores da Fazenda Estadual, que era o Roberto Tavares e Décio Padilha, hoje Décio, o secretário da Fazenda. Então, Décio realmente trabalhou conosco, foi das pessoas que a gente sempre fez essa triangulação, e a Compesa estava em boas mãos. Foi no ano que mais se investiu na Compesa. Naquele ano, 2018, quando eu estava à frente da secretaria, investimos 1 bilhão e 100 milhões na Compesa. Então, realmente, a Compesa começou a distribuir lucro, a empresa deu lucro, teve a nova construção da nova sede ali em Santa Amaro. Realmente era uma empresa modelo, e graças ao empenho de todos, uma pequena participação minha, mas uma grande participação de Roberto Tavares e Décio Padilha. Doutor Emílio, a questão das eleições, elas tiveram um crescimento exponencial da importância das redes sociais no processo eleitoral, sobretudo nessa agora de 2020, onde praticamente não tivemos campanha de rua, né? Os candidatos tiveram que se virar nos 30 através ou da plataforma do guia eleitoral de televisão e do rádio, ou através das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. E a gente teve
ao longo desse período, uma disseminação muito grande de fake news, informações inverídicas sobre determinado candidato. Eu passei por isso, cheguei a ter o caso de uma pesquisa que a gente fez, o pessoal fraudou o registro, né, da pesquisa, botando outros dados, outras informações. Então, pegaram de uma cidade e botaram para outra e criou uma fake news em cima da gente. E isso tem acontecido em muitas cidades, né? Tem se tornado cada vez mais presente no processo político esse tipo de tema, não só durante a eleição, como ao longo do dia a dia, o que a gente recebe de informação. E na eleição se torna mais grave, mais forte, e pode até ter um efeito de mudar o curso de uma eleição. E aí eu queria saber como é que está essa questão das fake news, como é que o TRE está agindo, existe um sistema para evitar isso, o TRE tem condições materiais, humanas, de fazer essa diligência, de investigar e punir até quem pratica essa disseminação de informações falsas? Edmar, você tocou num ponto, Gustavo, e aqueles que nos acompanham aqui no Pernambucast. Você tocou num ponto que foi um grande problema, um grande dissabor, talvez o maior dissabor das eleições municipais de 2020. Então, a indústria da fake news, né, que o TSE adotou tecnicamente o nome de desinformação, realmente se proliferou em todo... Porque acho que todo mundo hoje no Brasil tem um celular com acesso pelo menos para o WhatsApp. Né? E tem muita gente que ainda tem no interior uma confiança enorme nas notícias e fulano, não, é verdade, deu na internet e tal. Então você desconstruir uma pessoa hoje é muito fácil, mais fácil do que construir. Na verdade, a Justiça Eleitoral vem fazendo parcerias com os peritos da própria Polícia Federal, né? E o jurídico e a área de tecnologia do Instagram e Facebook e o WhatsApp. O Twitter, por uma decisão mercadológica no Brasil, decidiu não participar da eleição, vender anúncios, né? Assim, enfim, enquanto que o Facebook e o Instagram foi quem mais faturou no Brasil, né? Então, aquele dinheiro que os marqueteiros antigamente, quando era permitido, faziam aquelas megas produções, hoje, que já foi, por exemplo, para muro, que somado com outdoor, hoje foi aí para as redes sociais, que antigamente era inclusive proibido, mas os patrocínios hoje nas redes sociais foi um dos maiores gastos das eleições no ano passado. Então, você me pergunta da condição da Justiça Eleitoral ter pernas para isso. Realmente é humanamente impossível. Eu costumo dizer que, a título de ilustração, com relação à criatividade do brasileiro e às leis eleitorais, né? A Justiça Eleitoral, para prevenir certas práticas, é o cachorro correndo contra o próprio rabo. Então, é humanamente impossível você dar conta de tudo. Agora, a maior ajuda que a Justiça Eleitoral pode ter exatamente de você, cidadã que está nos acompanhando. Você fiscalizar, você acompanhar, por exemplo, você deu um exemplo seu aí, você sabe que a sua pesquisa é no município X, está registrado aquele município X, o cara mudou e disse que era o município A, você do município X ou você do município A, verificando que não é, você denunciar, não é? Porque é o seguinte, a lei trouxe a penalização dessas práticas, não é? E uma coisa bastante importante de frisar, comete no mesmo crime aquele que repassa a informação inverídica, né? A chamada fake news. Incorre quem produz e quem repassa. Então, muito cuidado você que está nos acompanhando em repassar no dia a dia algumas informações pelo WhatsApp, replicar, curtir, compartilhar nas redes sociais, enfim. Então, eu acho que o principal fiscal da Justiça Eleitoral é o cidadão, é o povo. Então, todo ano nas eleições abre um aplicativo Pardal, que você baixa lá de graça e envia suas denúncias. E aí vai sempre a Justiça Eleitoral correr atrás, né? Demora a pegar, mas quando pega, tem sanções na área da seara da crime eleitoral, tem na área civil e na área penal. Então, o autor ou aquele que replica em massa, dispara em massa essas fake news, pode responder processo tanto na época da eleição de crime eleitoral, e mesmo no período eleitoral, as sanções cíveis, possíveis indenizações, e a questão penal por crime de desinformação. Então, isso é um grande desafio para as próximas eleições. A gente já está conversando com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral já está com essa preocupação e vem trabalhando
junto à Polícia Federal para melhorar os mecanismos de fiscalização e controle. Só que eu repito, a estrutura hoje é limitada, né? Um passo que você tem ideia, você replica a informação no seu WhatsApp e com 5 minutos você começa a recebê-la de vários grupos que a gente faz parte, que todos nós fazemos parte. Então, a estrutura da Justiça Eleitoral, repito, para finalizar e me caminhando para o final já, Edmar e Gustavo, é humanamente possível acompanhar toda a rede social, né, a rede mundial de computadores, mas todos os esforços estão no sentido de deixar cada vez mais limpas as eleições e contar com a ajuda de todo cidadão e cidadã. O grande problema é que às vezes o cidadão de bem não quer nem ouvir falar em eleição. Isso é uma coisa que prejudica muito o nosso trabalho como advogado e o nosso trabalho também de denunciar, de ajudar, de ser um facilitador para que a Justiça Eleitoral consiga tornar as nossas eleições cada vez mais limpas e que o resultado que sai das urnas finais seja aquele que realmente o povo decidiu pela sua consciência e não por crimes eleitorais, por compra de voto, por disseminação de fake news, por construção de uma imagem de um sujeito negativo virar positivo, a construção de uma imagem negativa do sujeito que é um bom político. Então, esse é o grande desafio, eu diria hoje, dos partidos políticos, nós advogados militantes, de todos que fazem a justiça eleitoral e da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral. Doutor Emílio, rapidinho, só porque é em relação a fake news. Eu acho que o grande problema, você acha que o grande problema das fake news, por exemplo, você tem uma dificuldade muito grande em relação, por exemplo, com uma fake news no Facebook. Para eles tirarem do ar é um trabalho muito grande, é uma dificuldade, eles criam uma dificuldade muito grande para quem está sofrendo a fake news e para o trabalho do advogado também. Você acredita que a maior dificuldade é em relação a esse contato com as redes sociais? Eu diria que isso melhorou muito. Na eleição de 2020 eu tive uma experiência boa aqui no TRE em sede de recurso e como as parcerias que o TRE vem firmando, o jurídico dessas empresas mantém um contato com os relatores, com os embargadores, os julgadores e a área técnica, a gente tem conseguido dar uma resposta bem mais rápida. O grande problema não é esse, o grande problema é o advogado arrumar provas. O cliente diz, fulano repassou uma fake news. É você pegar o número do administrador do grupo, printar a publicação, pintar e você começa a responsabilizar as pessoas, porque diferentemente do que a grande maioria acha, a internet não é terra de ninguém. Então a grande dificuldade, não diria mais nem isso hoje. Você está com um conjunto probatório consistente, as provas são robustas, você consegue sim tirar do ar hoje com uma certa velocidade bem melhor do que outrora. Edmar, muito bom, né, meu amigo? Muito bom, acho que esclarecedor, né, esse podcast, né, o Pernambucast, é uma oportunidade de a gente conversar sobre política, sobre legislação eleitoral, sobre o que a gente vai ter para as eleições de 2022, né, o que a gente pode ter. E queria lhe agradecer, doutor Emílio, pela participação conosco aqui, mais uma vez, né? Mais uma vez que eu falo aqui no programa, mas a gente sempre participando em outras ocasiões. Eu pedi a você que acompanhou aí, que se inscreva no nosso canal e repercuta, né? Compartilhe o podcast aí com seus amigos, porque esse bate-papo foi muito bom, esclarecedor, para quem é da área política e para quem também não é, porque a política mexe com a vida de cada um de vocês. E agradecer ao doutor Emílio Duarte, esse grande advogado pernambucano, pela participação aqui no Pernambucast. Obrigado, doutor Emílio. Eu agradeço, Gustavo, Edmar, participar aqui desse projeto. Eu repito que eu vi ser gestado e com certeza já nasceu grande. Algumas coisas na vida a gente tem que se empreender. E você tem um espírito empreendedor, Edmar, trazendo aí agora essa parceria com o Gustavo, que também tem experiência aí na vida pública, me colocar sempre à disposição desse canal. É mais um canal, repito, para a sociedade pernambucana, você que gosta de política, cotidiano, enfim, poesia, tudo. Eu tenho certeza que os assuntos mais diversos da vida pernambucana, com certeza irá passar aqui pelo Pernambucast. Muito obrigado, estarei sempre à disposição dos amigos. Obrigado e até o próximo. Até o próximo, minha gente.